Olá pessoal, tudo bem? Novamente sejam bem-vindos aí ao nosso canal Conexão Histórica, um canal que você vai encontrar conteúdos de história, né, e alguns outros temas aí relevantes, principalmente para o teu conhecimento relacionado ao Enem, vestibulares, ESA, SpaceX, né, temas que são geralmente cobrados nesse tipo de prova, tá ok? Antes de tudo, de nós começarmos, eu sou o professor Jackson, professor de História, formado em História, e estou aqui para contribuir com vocês, justamente, né, agregando conhecimento de vocês, tá ok? Então, o nosso tema, basicamente, é estudado História do Brasil, tá ok? Nós vamos hoje fazer algumas correções de atividades referentes à história do Brasil colonial, principalmente ali ao período da chegada dos portugueses, tá? E aí, por semana, nós vamos corrigindo algumas questões, colocando algumas aulas ali em pauta para que vocês possam estar, de alguma forma, obtendo esse conhecimento e levando para o dia da tua prova, tá ok? Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever, que é muito importante, né? Se inscrever no nosso canal, compartilhar. Se você realmente gostou, vai gostar dessas aulas, compartilhe, deixe seu like, porque isso daí ajuda a dar notoriedade ao nosso canal. Nós prosseguimos aí com a nossa missão, que é transmitir o conhecimento, ok? Então, vou fazer uma breve introdução aí para que vocês, para que a gente possa dar início à nossa correção de 5 atividades. Bom, então vamos, né, à nossa primeira correção, a nossa primeira atividade, que vai falar, né, sobre o Brasil colonial. Pessoal, então, questãozinha de 2018, né? A gente pode pensar, mas está atrasado. A nossa ideia é que ela não caia, até que não pode. Se você vê uma questão semelhante dessa, a ideia é que você vai ter que entrar com recurso, porque não pode. Mas nós temos significados. Então, todas as questões, ela tem significado, ela tem uma direção, tá ok? E essa é a nossa proposta, trazer, basicamente, a direção para vocês. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá caminhando então para a leitura. Vamos lá. Bom, leia o segmento a seguir do escritor Ailton Krenak. Os fatos e a história recente nos últimos 500 anos têm indicado que o tempo deste encontro entre as nossas culturas é o tempo de que acontece e se repete todo dia. Não houve um encontro entre as culturas dos povos do Ocidente e a cultura do continente americano numa data, num tempo demarcado que pudéssemos chamar de 1500 ou de 1800. Estamos convivendo com esse contato desde sempre. A ideia do autor é falar o seguinte: há sempre esse choque de culturas, porque por mais que o europeu ele desembarcou no Brasil, introduziu as suas questões, né, as suas culturas, seja prática cotidiana, religiosa, ainda há esse choque cultural, né? Resumidamente é isso que o autor está dizendo, o Ailton Krenak. E a questão diz o seguinte: considerando a história indígena do Brasil, a principal ideia contida no segmento é, né, letra A negação da conquista europeia na América em 1500. Não, ele não está negando. Como eu disse a vocês, né, ele não negou. Ele só falou que não parou de ter esse choque cultural. Beleza? Letra B, a ausência de transformação social nas sociedades ameríndias. Também ele não disse isso, pessoal, tá? Ele não disse isso, que não há ausência de transformação. Ao contrário, há muita transformação. Entretanto, ainda há o choque cultural, beleza? Então, ó, letra C, exclusão dos povos americanos da história ocidental, também não é isso, tá? Que a ideia está dizendo. Exclusão dos povos americanos da história ocidental, negativo, tá? Não necessariamente. Até porque no
houve uma exclusão, mas os povos ocidentais, né, principalmente ali portugueses, a ideia deles é trazer o cristianismo, a conversão para as pessoas, para os povos indígenas que aqui estavam, né, trazer a cultura europeia. Mas isso não quer dizer a extinção da história, tá? Letra D. Estagnação social do continente sul-americano após a chegada dos europeus? Também não, pessoal. Também não. Tá? Existiam várias etnias, várias sociedades, várias culturas, né? Não houve essa estagnação, tá ok? Muitas culturas resistiram e até hoje permanecem, talvez com uma outra alteração, né? Pelo longo do tempo, mas permanecem, tudo bem? O que nos resta é a letra E, ó. Continuidade histórica do contato cultural entre ocidentais e indígenas. É isso aí que ele está dizendo. Em nenhum momento do texto ali ele vai dizer que houve estagnação, exclusão ou ausência, tá? Ou negou a conquista europeia. Só que ele disse o seguinte: olha o final. Estamos convivendo com esse contato desde sempre, né? Ou seja, há sempre uma continuidade das culturas, do choque cultural. Tudo bem, pessoal? Vamos passar aí para a questão número 2. Olha lá, questão número 2, 2017. Refiro-me à destruição que pudemos fazer da grande 20 por 40 metros e velha maloca Taracuá. Sabe que para o índio a maloca é cozinha, dormitório, refeitório, tenda de trabalho, lugar de reunião na estação de chuvas e sala de danças nas grandes solenidades. A maloca também, como costumava dizer o zeloso Dom Basola, a casa do diabo, pois que ali se fazem as orgias infernais, maquinam-se as mais atrozes vinganças contra os brancos e contra outros índios, né? Então o autor aqui ele está trazendo para nós um sentido de que a maloca, né, por ser muito extensa, 20 por 40 metros, ela abrigava todas as situações do cotidiano indígena, né? Seja cozinha, seja dormitório, refeitório, tenda de trabalho, lugar de reunião, enfim, né? Era lá que se decidiam as coisas e depois dormiam, certo? Não tinha uma ideia europeia que tem de que cada cômodo da casa tem a sua finalidade, não lá a mesma finalidade, né? Então vamos ver o que a pergunta está pedindo, ó. Com a chegada dos europeus ao continente americano, teve início uma sujeição da figura, teve início a subjetivação, aliás, desculpe, tá? Porque eu fui rodar aqui e me perdi, ó. Com a chegada dos europeus ao continente americano, teve início a subjetivação da figura do índio, delineando-se gradativamente a imagem do nativo ocioso, preguiçoso, indisciplinado, desorganizado. E esse ponto de vista atravessou séculos e sobreviveu em nossos dias. Aliás, sobrevive em nossos dias. Dessa maneira, de acordo com a citação, derrubar a maloca seria uma ação necessária, pois a moradia indígena representava, né? Então vamos ver o que é, né, que vai representar essa moradia indígena. A tradição da cultura pagã que contrariava os planos de conversão do domínio espiritual? Será? Vamos ver a letra B. Baluarte de expressão de organização tribal, influência de contato com a cultura africana. Que influência, gente? Os caras estão falando aqui da chegada dos portugueses. Qual é a influência que o indígena tinha da cultura africana? Nenhuma. Não tinha contato. Essa influência passa a ter com o tráfico negreiro. Aí já é outra situação, né? Vamos lá, letra C. Símbolo de superioridade da cultura indígena quanto comparada à europeia? Olha, não tinha. E tinha um estranhamento cultural, né? Os indígenas estranhavam muito aquilo que era ação dos europeus. Normal, né? Estranhamento cultural, beleza? Letra D. Obstáculo que impedia o trabalho da catequese no espaço conhecido como reduções. Não, pessoal, não tinha, não era obstáculo algum. Até porque
na produção, na formação das reduções, né, a única coisa que eles começavam de imediato a fazer é um local separado para a sacralização, né, ou seja, para a sacralização não, para as questões religiosas dos jesuítas, né, a propagação da fé cristã, certo? E eles começavam a reajustar o modo de vida da população indígena, mas não necessariamente um obstáculo. Tudo bem? Então a gente fica com a letra A, ó, a tradição da cultura pagã que contrariava os planos de conversão e o domínio espiritual. Tranquilamente, né? Porque é isso mesmo, é isso mesmo. Para o europeu, né? E assim como nós, hoje cada cômodo da casa tem tem um objetivo, tem uma finalidade, tem uma funcionalidade, né? As casas, por exemplo, que tem os oratórios, o oratório é para quê? Para orar. Então as pessoas vão lá, diga-se de passagem, para fazer suas orações. Lá não tem discussão, ou pelo menos não é para ver, porque é isso que é um princípio, né? Respeitar que é um local sagrado, um local de oração, certo? E o texto, né, ele trouxe o seguinte, era lugar para tudo, inclusive para as questões religiosas indígenas. Beleza? Por isso que a letra A ela está correta. Ok? Então vamos aí para a questão número 3. A da PUC, ó. Instrução. Para responder a questão, considere as afirmações sobre a viagem de Pedro Álvares Cabral, que aportou no litoral brasileiro em abril de 1500, dando origem ao descobrimento do Brasil. Então, texto número 1 aí, ó. A expedição, né? A expedição foi um empreendimento estatal comandado e controlado pela coroa portuguesa, sem que houvesse participação de investimentos privados na sua montagem e execução. E aí, pessoal, né? Como que a gente vai colocar essa questão? Correta ou errada, né? Participou ou não participou? Com certeza, pessoal, com certeza, tá? Participou sim, tá? Houve investimento dos setores privados daquele momento, ok? Então vamos lá. 2. A viagem de Cabral contou com o apoio da Igreja Católica. Sim, que desejava expandir o cristianismo além da Europa. Sim, ademais, o reconhecimento oficial da Igreja conferia legitimidade às novas conquistas. Com certeza, pessoal. É isso aí, tá? Tá correto. A Igreja tinha um grande poder naquele momento. E tudo que ela dava legitimidade era aceitado, deveria ser aceito por todos, né? 3. Vamos lá. A escolha do comandante da esquadra portuguesa teve como principais critérios a competência e a experiência profissional de Cabral, sinalizando o rompimento do Estado português com os privilégios aristocráticos e sua burocracia, mas nem negativo, tá? Negativo, pessoal. Não foi só a questão de experiência ou coisa assim, não, tá? Cabral fazia parte lá da nobreza e era um representante da igreja também, tá? Da igreja também. Lembrando que Cabral, ele fazia parte de uma das últimas famílias lá sobre... não são os maçons, me falhou agora a memória, mas da Ordem de Molay, tá? Se não me engano, Cabral era um dos filhos dos últimos integrantes, era um parente dos últimos integrantes lá da Ordem de Molay, ok? Ele vai representar a igreja também, tá? Então tinha a questão de privilégio aristocrático, certo? E também uma representação da igreja. Tudo bem, pessoal? Então, falso. 4. Vamos lá para 4. A expedição tinha como objetivo final estabelecer rotas comerciais, especiarias com o Oriente, a descoberta do Brasil. Porém, né, e aí a descoberta tem entre aspas, porém estava entre os resultados possíveis devido ao interesse do português em controlar a navegação do Atlântico Sul. Olha aí, ó, a expedição tinha como objetivo
final estabelecer rotas comerciais de especiarias com o Oriente. Sim, exatamente. A descoberta do Brasil, porém, estava entre os resultados possíveis. Correto, devido ao interesse português em controlar a navegação do Atlântico Sul. Tá? Sim, a ideia de controle também, mas eu já falei isso em sala para os meus alunos, há indícios, né, que poucos serão comprovados aí ao longo dos tempos, de que Cabral sabia dessas terras, tá? Cabral sabia, foi uma fala, inclusive, do próprio Vasco da Gama, tá? Então, ele veio com esse intuito. Então, ele chega aqui sabendo onde chegar. Hoje a história é mais clara quanto a isso. Tudo bem? Então, número 4 está verdadeiro. Ó, corretas, apenas afirmativas, 2 e 4. Letra B. Beleza? Vamos dando continuidade para a próxima questão. Questão aí número 3. Unesp 2016. Ó, leia o texto para responder a questão. Vamos lá. A prova da barbárie e, para alguns, da natureza não humana do ameríndio. A antropofagia condenava as tribos que praticavam a sofrer pelas armas portuguesas, a guerra justa. Né? A antropofagia era aquele momento quando essas tribos antropofágicas, né, elas tinham um ritual de aqueles últimos guerreiros que ficavam, elas tinham um ritual, né, religioso, tal, elas comiam essas pessoas para puxar energia e toda essa situação, tá? Não eram canibais, eram antropofágicos, beleza? Ó, nesse contexto, um dos autores renascentistas que escreveram, né, sobre o Brasil, o calvinista francês Jean Deleuze, morador do atual Rio de Janeiro na segunda metade da década de 1550 e quase vítima dos massacres do dia de São Bartolomeu. Portanto, aliás, ponto alto das guerras de religião na França, compara a violência dos tupinambás com a dos católicos franceses, que, naquele dia fatídico, trucidaram e, em alguns casos, devoraram seus compatriotas protestantes. Então, o Jean Deleuze ele já faz uma analogia da antropofagia indígena com aquilo que aconteceu na noite de São Bartolomeu em relação dos católicos perseguirem lá os protestantes, né? Na verdade, tinha um conflito lá entre católicos e protestantes e a coisa vai ficar feia, né? Sobre no dia de São Bartolomeu, né? Então vejam bem, violências tupinambás como com a dos católicos franceses que naquele dia trucidaram, em alguns casos, devoraram seus compatriotas protestantes. É uma situação, né? Ó, e o que vimos na França durante São Bartolomeu? Sou francês e pesa-me dizê-lo. O fígado e o coração e outras partes do corpo de alguns indivíduos não foram comidos por furiosos assassinos de que se horrorizavam os infernos? Não é preciso ir à América, nem mesmo sair de nosso país para ver coisas tão monstruosas. Ele fez uma comparação, porque o europeu, que se dizia totalmente civilizado, e a justificativa de trazer a fé cristã para o Brasil e civilizar esses povos que estavam aqui, e uma noite um conflito religioso come o outro, né? Ou seja, tem a mesma situação que ocorria entre alguns povos do Brasil. Então ele estava falando, não é preciso ir para o Brasil para ver antropofagia, pode ficar na França e ver essa guerra religiosa que você vai ver da mesma forma, né? Resumidamente. Então vamos lá. A partir do texto de seus conhecimentos, é correto afirmar que as experiências de canibalismo relatadas tinham entre os tupinambás a rejeição do catolicismo e entre os franceses a adesão à Igreja de Roma. E aí, como que a gente pode, né, considerar essa situação, né? Como que a gente pode considerar essa situação? Ó, o calvinista francês acusava os colonizadores portugueses de aceitar o canibalismo português. Aliás, desculpa, pessoal.
O calvinista francês acusava os colonizadores portugueses de aceitar o canibalismo dos tupinambás, pois a prática fazia parte da tradição religiosa católica. Negativo. Meu Deus, jamais, né? Negativo. Não também, tá? Letra C. O calvinista francês defendia a tolerância ao canibalismo, pois considerava de uma forma adequada de derrotar e submeter os inimigos religiosos. E aí? Também não, né? Não defendia a tolerância. Em nenhum momento ele vai fazer uma comparação, tá? Ele vai fazer o quê? Uma comparação. Comparação. Tudo bem? Vamos lá, letra D. As experiências de canibalismo relatadas tinham origem diversa, pois representavam entre os tupinambás um ritual religioso, e no caso do francês, vingança. Olha aí, tá? Ele fez uma comparação e essa comparação ela é real, é a letra D. Ó, as experiências de canibalismo relatadas mostram que a antropofagia era a prática religiosa comum na América e na Europa, e, em virtude disso, os colonizadores erravam e condenavam os tupinambás. Não, pessoal, tá? Não era uma prática comum na América nem na Europa. Vamos ser bem sinceros. Porque se fosse prática comum, todos os povos faziam. E não eram todos os povos que praticavam o canibalismo, tá? Muito menos na Europa. Beleza? Vamos caminhando aí para a nossa última questão. Ó, vamos lá. A colonização, apesar de toda a violência e disrupção, não excluiu processos de reconstrução e recriação cultural conduzidos pelos povos indígenas. É um erro comum crer que a história da conquista representa para os índios, e aí são indígenas, né, uma sucessão linear de perdas e vidas de perdas em vidas, terras e distintividade cultural. A cultura xinguana, que aparecerá para a nação brasileira nos anos de 1940 como símbolo de uma tradição estática, original e intocada, é, ao inverso, o resultado de uma história de contatos e mudanças que tem início no século X depois de Cristo e continua até hoje, né? Ou seja, Boris Fausto está trazendo o seguinte, aquilo que um pouco o Ailton Krenak ele vai colocar, né? Que o resultado de uma história de contatos, mudanças, começa lá no início do século X depois de Cristo, ainda permanece nos dias atuais, inclusive, né? Como o Ailton Krenak vai colocar, há uma continuidade dos choques culturais. Né? Então vamos lá. Com base no trecho acima, é correto afirmar que o processo colonizador europeu não foi violento, como se costuma afirmar, já que ele preservou até mesmo, valorizou várias culturas indígenas. E que é isso, né? Como que não foi violento? Né? Como que não foi violento? Quando você exige que uma pessoa, né, siga determinada religião, use roupas, como foi o caso, né, que aconteceu, os casos que aconteceram, e tudo mais, outras situações, né, a violência contra as mulheres indígenas que tiveram, como que não foi um processo violento, né? Ao contrário, houve algumas tribos, algumas etnias que realmente fizeram comércio, que ficaram do lado dos portugueses, beleza, mas houve escravidão também, não podemos negar. Nossa ideia não é negar a história, né? A nossa ideia não é negar a história. Então lá, letra B. Várias culturas indígenas resistiram e sobreviveram mesmo com alterações no processo colonizador europeu, como a Chiguana. É isso aí, tá? A letra B está correta. Por quê? Vão resistir, vários vão resistir, vão sobreviver, vão trazer algumas adaptações, certo? Para suas culturas, mas vai prevalecer aquilo que era da ancestralidade, tá ok?
Algumas mudarão e outras vão permanecer sim. Principalmente aquelas que por muito tempo vão ficar mais afastadas, tá? Vão procurar ficar mais afastadas. Tudo bem? Então lá, letra C. Ó, a cultura indígena extinta extinta graças ao processo colonizador europeu foi recriada de modo mitológico no Brasil dos anos de 1940. Não, e recriada, ela não foi extinta. A cultura não foi extinta. Algumas sim, mas não todas, tá? Muitos prevaleceram. Muito menos recriado, né? Muito menos recriado. Ela é sempre reproduzida pelos povos que ficaram, que permaneceram com essas culturas, tá? Letra D. A cultura xiguana, ao contrário de outras culturas indígenas, não foi afetada pelo processo colonizador europeu, tá? Tá errado também, pessoal. Todas as culturas sofreram, foram afetadas, tá? Algumas permaneceram lutando, resistindo, mas foram afetadas sim, tá bom? Foram afetadas sim. Ó, não há relação direta entre, de um lado, o processo colonizador europeu e, de outro, a mortalidade indígena e a perda da sua identidade cultural. Como que não há relação direta? Há relação direta sim. Está errada essa questão também, tá? Tem uma relação direta com uma responsabilidade de muitos, da morte de muitos indígenas aos europeus, né? Mas não a gente não pode também generalizar uma responsabilidade de assassinato e tal. Ocorreu sim. Só que alguns morreram até pela gripe, por transmissão de doenças também, né? Mas a gente não pode negar. Então houve relação direta, sim, durante o processo colonizador, tá? Com a mortalidade indígena, certo? E a perda da sua identidade. Muitas tribos, aliás, muitas etnias, né? Muitos grupos étnicos perderam a sua real identidade. Tentaram e tentam manter até hoje a cultura, mas por vezes perderam a sua identidade, tá bom? Não são todas, mas algumas realmente perderam. Tudo bem, pessoal? Bom, deixa eu voltar aqui para a nossa tela, então, para que a gente possa finalizar essa correção de atividades, ok? Pessoal, mais uma vez, eu agradeço de coração, né, os likes que vocês têm dado, o compartilhamento dos meus vídeos e, mais uma vez, eu peço, continue compartilhando, dando seu like, se inscreva no nosso canal para poder nos ajudar, ok? Aqui vai mais um pequeno conhecimento para vocês, a correção dessas atividades. Espero que tenha sido claro, espero que vocês tenham gostado, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem temos mais. Vou tentar gravar uma aula teórica e depois uma correção de algumas atividades para vocês conseguirem interpretar isso daí, ok? No mais, fiquem com Deus, forte abraço, boa semana para vocês, boa semana de estudos e tchau, pessoal!